Ei, você conhece alguém que se sentiu prejudicado com o ensino remoto? Ou você mesmo sente que no EAD você não rende direito? Ou você já sentiu que o seu psicológico com essa pandemia foi abalado? Oiê, meu nome é Camila, sou discente do terceiro período de Direito na Universidade Federal do Pará. E eu fiz essas perguntas porque uma pesquisa recente mostrou os impactos da pandemia no psicológico de muitos jovens e também em relação ao desempenho de muitos jovens na pandemia com o ensino remoto. Vamos falar sobre isso? Filha, você tem que ir para a escola, diz a mãe de uma Mota. Eu posso descrever que ela não sabe nada. A única coisa que ela sabe é escrever o próprio nome. É algo que ela decorou. Se você perguntar as letras do nome, ela não sabe, diz a mãe. Esse daqui é um trecho de uma reportagem retirada que a mãe ela tá falando sobre a dificuldade da filha de aprendizado, ou seja, ela não foi alfabetizada no período remoto e é algo que ela vê que vai prejudicar a vida da filha dela ao longo do seu desenvolvimento escolar. Um relatório feito pela Unicef em 2022 mostrou que 1,6 bilhões de alunos em países do mundo todo foram afetados pela instauração do modelo remoto de ensino. E 1 bilhão desses alunos eram encontrados em países de baixa e média renda. Em termos de alfabetização no Brasil, um documento mostra que um grupo de estados, incluindo São Paulo, 74% dos estudantes da segunda série foram considerados pré-leitores, ou seja, eles leem no máximo 9 palavras por minuto. O norte do estado de São Paulo foi notificado que os alunos aprenderam no período remoto, em média, 28% do que eles assimilariam em aulas presenciais. Depois desses dados, é perceptível que a educação e o ensino remoto no período da pandemia prejudicou o ensino de vários e vários jovens, e principalmente dos jovens das escolas públicas. Essa situação, inclusive, afetou a situação alimentar de muitas crianças e adolescentes. Isso porque muitos desses jovens tinham como a merenda escolar uma das principais refeições do dia. E como elas não teriam, muitas delas passaram a estar em situação de vulnerabilidade alimentar. Um dos desafios dessa problemática é justamente trazer os jovens para a escola de novo. Júlia Ribeiro aponta que uma estratégia implementada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância em parceria com a Undime é a busca ativa da escolaridade. Abre aspas. A medida visa contribuir na organização de estados e municípios para localizarem aqueles que estavam fora da escola ou que ocorrem algum risco de abandono e tomar as medidas necessárias para garantir que cada criança e adolescente volte e permaneça aprendendo. Desse modo, a gente percebe que existe uma necessidade dos estados e dos municípios de se organizarem e trabalharem em conjunto. Isso para garantir que os impactos causados pela pandemia no ensino brasileiro não sejam tão altos e que justamente a atuação deles amenize todos esses impactos negativos que estão prejudicando muitos e muitos jovens brasileiros. Vale destacar que o ensino remoto ele não aconteceu para mais de 400 milhões de crianças e adolescentes no mundo. Ou seja, o ensino remoto ele acabou sendo muito desigual. Isso porque o ensino remoto, para que ele seja efetivado, é necessário que a pessoa em questão tenha acesso à internet. Acontece que, segundo a Unicef, cerca de 1,3 bilhão de crianças em idade escolar não têm acesso à internet. E, consequentemente, essas crianças elas não tiveram como participar do ensino remoto, ou seja, elas simplesmente não aprenderam. E toda essa desigualdade ela não é diferente no Brasil. Acontece que isso poderia ser amenizado se o presidente Jair Bolsonaro não tivesse vetado um projeto de lei em 2021, num dos períodos mais críticos da pandemia. O PL previa cerca de 3,5 bilhões de reais que seriam destinados à ampliação de acesso à internet em escolas públicas para alunos e professores. Com a derrubada do veto pelos parlamentares da Lei
14.172 de 2021, ela passou a vigorar somente em janeiro de 2022. Com um pouquinho de atraso, né? Porque desde 2021 até 2022, teve muito tempo que os jovens eles não tinham esse acesso. E também vale destacar a efetividade dessa lei. Ela está realmente sendo efetivada? Aí entra a saúde mental. Isso porque muitos desses jovens, eles se encontraram em um período de incerteza muito grande, né? Então, eles tiveram a sua educação afetada. Então, toda a pressão de não passar no vestibular, de não conseguir passar de ano, de não aprender, de não conseguir se alfabetizar, ele se tornou muito grande. Fora todos os desafios das pessoas mais vulneráveis de ter que trabalhar, da situação econômica vulnerável, de ter que suprir com necessidades que antes não era uma preocupação. Então, tudo isso abala o psicológico do jovem. Isso porque justamente está em desenvolvimento ainda. A Unicef também destaca isso. Ela fala que nesse período de isolamento social, as taxas de problemas psicológicos e depressão entre os jovens disparou. Então, os casos eles aumentaram de maneira exponencial. A psicóloga Ionara Aguiar destaca a importância da atuação profissional de psicólogos na escola, justamente com a volta presencial das aulas. Ela destaca a importância de um acolhimento e de todo um tratamento psicológico dos jovens em relação a essa volta. Isso porque os jovens eles estão voltando para as aulas presenciais com um psicológico realmente muito afetado. Então, não basta só tentar educar, ensinar esses jovens, tem que ver como é que eles estão aprendendo também. Outro ponto a ser destacado é justamente em relação a essa volta presencial. Isso porque, como eu disse, o relatório da Unicef apontou as grandes desigualdades do período de ensino remoto. Isso tanto no mundo quanto no Brasil. Ou seja, a gente percebe que o Brasil ele realmente não está preparado para essa modalidade de ensino. Isso porque ela acontece de maneira desigual para milhares de crianças e jovens. Então, uma das soluções é realmente a volta presencial das aulas para tentar amenizar todos esses impactos e para que esses jovens eles não sejam prejudicados por mais tempo em um período remoto. Que isso, em uma pandemia que não tem previsão de acabar ainda, é algo extremamente assustador. Acaba sendo perigoso a volta de crianças e adolescentes em um local que não necessariamente vai ter as condições adequadas sanitárias para se prevenir a contaminação da Covid-19. Então, uma das soluções para amenizar e para facilitar a volta presencial de muitos alunos no Brasil é o incentivo à vacinação. Ou seja, a vacinação para crianças, jovens e adolescentes é extremamente importante. Isso porque ela vai permitir que todas essas pessoas elas voltem a estudar de maneira segura e para que elas não sejam prejudicadas em relação ao ensino remoto. Isso para que no ensino presencial elas tenham o seu acesso a uma educação de qualidade, uma educação efetiva, uma educação que é garantida pela Constituição Federal e é um direito de todos os cidadãos.